Voltando aqui, estamos aqui combinando o que nós vamos falar, né? Não, mentira, brincadeira. Vamos lá, voltamos com o nosso Café com Negócios TV. Para o nosso terceiro e último bloco, eu estou aqui com a presença da minha amiga doutora Carolina Muniz, do MPMG Advocacia Ambiental. O escritório não é só advocacia ambiental, ele também é direito, não é só direito ambiental, desculpa, é direito agrário e direito urbanístico. Qual a diferença? Quais são? Explica pra gente, Carol. O ambiental nós já falamos, agrário e urbanístico, por favor. Começar pelo urbanístico. Bom, a gente criou essa chamada para ficar mais claro para o cliente sobre esse desmembramento. Para facilitar a nossa vida, Para facilitar, né? A vida do cliente. Porque, na verdade, o direito urbanístico está dentro do direito ambiental. É um braço. É um braço, mas a gente deu um destaque para ficar mais claro que a gente atua, de fato, nessa área. E aqui, o que entraria na questão do direito urbanístico? A gente participa de estudos interdisciplinares para licenciamento de loteamentos urbanos, nós participamos de análise de instrumentos normativos municipais, por exemplo, recentemente Campo Grande teve um avanço legislativo muito grande com relação à urbanidade. Foi o licenciamento municipal e o zoneamento ecológico-econômico. Tá, mas isso você está falando do composto do plano diretor também? Sim, sim. Eles compõem um plano diretor. Sim, são instrumentos diferentes, mas, sim, regulamento da urbanidade, estão todos previstos no Estatuto da Cidade e tudo mais, mas o plano diretor é um instrumento também recente e que analisar esse tipo de instrumento com o olhar de uma associação é um trabalho do direito urbanístico ambiental, vamos dizer assim. Nós atendemos, nós não só oferecemos isso, como de fato fizemos, estivemos acompanhando esses 3 instrumentos contratados por nossos clientes e tudo mais. Então, são instrumentos bem inovadores e hoje, para você trabalhar dentro da cidade, você não consegue não observar a lei de uso e ocupação do solo, zoneamento ecológico econômico, plano diretor e licenciamento ambiental. E isso tudo forma um bloco de norma bem complexa, né? Então, são peculiaridades que precisam ser, vamos dizer assim, traduzidas. Entendi. Para quem está dentro do perímetro urbano. Não, vamos dizer assim, não, é traduzido mesmo. É traduzido mesmo. Tá. Vamos fazer, vou dar um exemplo aqui. Se eu trabalhasse numa construtora e tivesse, assim, por um acaso, querendo lançar um loteamento. Sim. Ou seja, eu sou um possível cliente do escritório para falar sobre isso. Sim. Né? Já no começo do processo ali, não é só ter o terreno, a área disponível, eu tenho que ter toda essa visão geral se aquilo é viável e como fazer para viabilizar. Até interessante, até um pouco antes até de adquirir o terreno, porque ver como é que está a ocupação daquela área, porque se você quer construir um shopping em determinado lugar, é interessante você saber quais são os usos permitidos, qual que é a altura que você vai poder construir. É fundamental. Né? É fundamental na tomada de decisão. Faz o negócio, você nem compra. Exatamente. A área, né? Então você precisa saber onde está inserido o seu empreendimento, o seu terreno, para você tomar providências de se ali é ou não viável para o seu negócio. E isso tudo a gente faz. Entendi. A gente orienta, a gente conversa, traduz todo esse arcabouço legislativo ambiental para você. Isso Legal. No urbano. Isso no urbano. E o agrário? O agrário, ele aqui no estado nós temos... Nossa, eu cansei só de ficar pensando nessas coisas. Não cansa, vai lá que a gente pensa para você. O escritório resolve. A gente pensa para você, não, mas fica eu não tranquilo. Com isso. Foi o que eu imaginei que era uma suposição. Bom, então, o agrário a gente avalia índices de produtividade do imóvel, a gente verifica discussões sobre desapropriação, porque pode ser que o poder público tenha interesse de instituir uma unidade de conservação na sua área, então ele vai ter um prazo para pagar uma indenização e tudo mais. Então essa questão da desapropriação a gente discute também dentro da parte do direito agrário. A gente entra na questão da invasão de terras também? Sim, também, por questão de discussão de terra indígena e tudo mais. No escritório a gente... a parte agrária, a gente oferece todo esse serviço, mas ainda assim o nosso foco vai um pouco mais para a área ambiental, mas está no rol e esse tipo de atuação a gente tem. Entendi. E aí o ambiental, nós já falamos do ambiental. Para a gente finalizar e fechar,
Qual seria o seu recado, o recado do escritório, Carol, para aquelas pessoas, para aqueles empresários ou para as empresas do Mato Grosso do Sul, referente ao ambiental? O que a gente tem que se preparar hoje? Quais são os principais os pontos mais importantes hoje para o empresário olhar para o direito ambiental? Cada setor tem a sua peculiaridade, mas de uma forma geral, antes de tomar qualquer decisão com relação ao seu empreendimento, consulte-nos, para a gente poder estar dando todo um suporte para vocês. Por exemplo, a gente vê para o produtor rural a questão da compensação ambiental que está surgindo, compensação de reserva legal, comercialização de cotas, então tudo isso está surgindo e é legal para o produtor rural, para o proprietário rural. Outra questão também para o setor sucroalcooleiro, a questão do RenovaBio, tire suas dúvidas, a gente atende também a questão do agroindústria relacionada a isso. Então, cada setor tem a sua peculiaridade, mas de uma forma geral o direito ambiental continua sendo muito dinâmico. Então, não tem como a gente dizer que se você atender uma única norma, você vai estar regular. Então, você precisa... Não é uma garantia. Não é uma garantia, é muito dinâmico e tudo mais. Mas, no entanto, a gente precisa esclarecer também que o direito ambiental e o atender normas de direito ambiental não é mais um custo. É um investimento. É um investimento. Sim. Hoje é um investimento e que nós estamos num momento muito positivo, Dijan, que é de colher os primeiros frutos desse investimento. Comercialização de créditos, comercialização de cotas, ganhando selo para desconto em impostos e tudo mais. Então, tudo isso é um momento muito positivo. Então, o recado que a gente dá para o empresário, para o produtor fique atento para não perder as oportunidades. Legal. Então, assim, é importante você ter uma estratégia, saber utilizar as oportunidades. Esse casamento da legislação com as oportunidades, talvez seja a diferença do seu lucro no final do processo. Né? Um exemplo muito que está em evidência é a questão da logística reversa. Aqui no nosso estado nós temos um prazo para apresentar sistemas de logística reversa e posteriormente vamos fazer a comercialização que funciona de quem coloca resíduo no mercado, vai poder comprar de quem recicla resíduo no mercado. Então tudo isso está surgindo como oportunidade para deixar cada vez mais claro que atender norma ambiental não significa custo, significa investimento que a gente está começando a receber o lucro. Lembrando que o consumidor está de olho nisso. O consumidor está de olho cada vez mais e a rede social está aí para propagar os olhos do consumidor. Exatamente. Quem quiser falar com o nosso escritório, como é que faz, Carol? Qual que é o endereço, qual o telefone? Nosso escritório fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas a gente não atende só Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente atende o Centro-Oeste também. E fica na Antônio Maria Coelho, 5013, bairro Santa Fé. Será um prazer recebê-los para tomar um café. Nós vamos colocar aqui embaixo o telefone e o site também do escritório para você querer fazer uma consulta ou quiser tirar alguma dúvida com a doutora Carol e com os outros sócios do escritório. Sim, todos nós estaremos à disposição de vocês. Se eles não tiverem à disposição, lá tiver todo mundo trabalhando, me liga que eu agendo com eles. Fica tranquilo, nós não perdemos clientes. Não perdemos e damos um jeito de atender todos da melhor forma possível, na busca o mais rápido possível, atrás da solução mais eficaz. Legal. Carol, quero agradecer a sua presença aqui no nosso Café com Negócios TV, falando de um segmento tão assim, não vou dizer assustador, mas é um segmento que tem que ter um domínio e é legal ter um escritório especializado nisso no nosso estado, até porque é uma referência, né? O nosso estado é uma referência total do agronegócio Brasil e ter um escritório focado, especializado, eu acho que faz muita diferença, é legal a gente estar falando sobre isso. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Dijan, o espaço, foi um prazer bater um papo com você, começar o dia conversando de um assunto tão importante e bom. Legal, então se você tem alguma dúvida, procure a Carol, procure a doutora Carol, procure o escritório que eles rapidamente vão estar atendendo. Voltamos no próximo Café com Negócio TV, nas redes sociais ou através do nosso podcast no Spotify, enfim, nas plataformas destinadas. Obrigado, um abraço a todos e voltamos no próximo Café com Negócios TV.